O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. E estamos dando continuidade a esse Evangelho de São Mateus. Desde a semana passada nós estamos lendo esse capítulo 5, mas na verdade nós leremos o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, que é o Sermão da Montanha, que começou lá com as bem-aventuranças. É uma carta magna de santidade para nós. Se eu e você quisermos ser santos, é só pôr em prática o Sermão da Montanha, que a salvação nossa ela é certa. E hoje Jesus está falando algo também que para nós é de difícil compreensão. A lei antiga dizia o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, se uma pessoa ela me faz mal, eu devo odiá-la. E se uma pessoa me faz bem, eu devo amá-la. É isso que Jesus está dizendo, que a lei antiga dizia. Aí Jesus agora está dizendo o seguinte: não, eu, porém, vos digo uma coisa, é para amar os vossos inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. Imagina, né, um pai, uma mãe amar um homem que matou o filho. É difícil, humanamente, isso é muito difícil. Então é melhor a lei antiga, né? Realmente, esse rapaz que matou o meu filho, eu tenho que odiá-lo e tenho que matá-lo também na oportunidade que eu tiver. Como nós vimos esses dias, a lei antiga diz, pé com pé, mão com mão. É assim. E agora ele está falando dessa forma. Estão vendo como seguir o Evangelho não é fácil? Seguir os ensinamentos do Senhor. Às vezes qualquer coisinha que alguém faz já é motivo de ficar de mal, de não querer saber de falar com a pessoa. Mas os católicos têm que seguir o que nosso Senhor diz. São João ele vai dizer que os mandamentos não são difíceis. Mas por que Jesus está dizendo isso, Que nós devemos amar, por exemplo, e rezar por esse homem, esse rapaz que matou esse filho desse casal. Porque o filho que morreu provavelmente deve estar no céu.
Claro, e aí ainda tem uma coisa, ainda vai depender como esse filho vivia. Porque pode ser até que essa morte pode até não ter levado para o céu. Por isso que a gente deve levar uma vida de santidade. Mas voltando ao rapaz que matou. Então, se esse rapaz matou, ele caiu num grande pecado. Não matarás. E quem mata não é salvo se não houver o arrependimento das pessoas. Então, Deus está mais preocupado com a salvação daquele que matou do que daquele que morreu. Dá para entender? Porque Deus quer que todos se salvem. Todos somos filhos de Deus. E como nós passamos essa vida numa preparação, e essa pessoa que matou não está preparada, Deus está preocupado com ela, porque o sangue de Jesus derramado na cruz foi também para essa pessoa que fez o mal. Então Deus a ama. Deus não ama a atitude dela, mas Deus a ama como filho, que não pode se perder, porque Ele quer que todos se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele fala isso, no capítulo 12, versículo 4. Deus quer que todos se salvem, todos, bandidos, corruptos, adúlteros, matadores, aquele que segue a lei de Deus certinha, que está procurando fazer tudo como Deus quer, aqueles que rezam, mas também os que não rezam, todos, vocês que estão aqui nessa igreja, Deus quer que todos se salvem, Deus quer que as monjas se salvem também, todos, ninguém, Ele quer que eu me salve. A preocupação de Deus é que eu e você não cheguemos a uma atitude de rebeldia, de revolta, de ódio no coração, porque os rebeldes não entrarão no reino dos céus. No capítulo 6 também do Evangelho de São João, Jesus diz, né, que o Pai o enviou para salvar a todos. No capítulo 3 de São João diz, né, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todos os que nele creem sejam salvos. Aqui é o ponto fundamental. Aí Jesus aqui ele está dizendo uma coisa, né, que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai que está no céu, Ele é perfeito. Porque a perfeição de Deus, o amor de Deus é tão grande, que aqui Ele está dizendo, Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Deus não faz distinção. Em Israel existia uma teologia que se chamava teologia da retribuição. O que é que consiste essa teologia? Se a pessoa ela é boa, ela vai receber tudo de Deus. Se ela é má, não vai receber nada. Imagine que os protestantes eles fazem assim, né? Você pode ouvir um culto protestante que vocês vão dizer, que vocês vão ouvir eles dizerem assim: ah, eu era uma pessoa errada, mas eu aceitei Jesus na minha vida, então a minha vida prosperou. Está vendo? Prosperidade. Outras vezes eles dizem assim: eu era católico. Então, eu era católico significa que ser católico é ruim, né? Então, eu era católico, aí eu estava um dia assistindo a televisão e
o pastor estava fazendo lá uma campanha de não sei o que lá, e eu comecei a fazer essa campanha. Meus irmãos, eu prosperei na minha vida, eu abandonei a igreja católica. Aí tem aqueles que dizem, chegam lá, é um exagero, né? Você fica assim até se perguntando se aquilo ali é verdade ou não, porque muito é mentira mesmo, né? Mas tem verdades ali de cura que Deus faz, né? Mas tem coisas ali que é trambicagem para pegar o católico. O cara, aí ele diz assim: eu era um homem de rua, não tinha nada na vida. Aí fiz a campanha, meus irmãos, eu prosperei. Agora eu já estou na 3ª empresa. Nossa, a pessoa ouve ali, aí eu digo, nossa senhora, então eu vou largar a igreja católica para agora arrumar um monte de empresa aí, porque agora é só levantar o braço para Jesus, renunciar ao catolicismo. Está vendo a teologia da prosperidade? Vocês estão vendo que é aí que as pessoas acabam deixando a igreja católica para ir para esses lugares? Porque, eu estava com o Covid, eu já estava entubado, e em último momento os médicos desenganaram. Aí uma pessoa, irmão, dessa igreja rezou, orou por mim, de repente eu saí daquela situação, e agora eu estou aqui falando para vocês que Deus me curou, enquanto eu estava na igreja católica. Está vendo? Ser católico é ruim. Bom é sair da igreja católica, que lá você vai receber todos os bens materiais. Então, os católicos não prosperam. Só quem muda de religião é que prospera. No entanto, Jesus está dizendo aqui: Deus faz chover sobre os maus e sobre os bons. Vamos entender. Lá na Terra Santa, né? Lá, né? São 6 meses sem chuva mesmo, né? Depois tem um período de chuva, mas chove menos, né? Lá em Israel, do que a chuva em si, como acontece aqui no Brasil. Então lá é uma terra árida, é quente lá. Então, na hora que o agricultor vai plantar, aí faz de conta que eles plantam, aí começa a chover. Na concepção da teologia da prosperidade, está o seguinte: na hora que chove, então vamos separar, né? O terreno dos bons de um lado, o terreno dos maus do outro. Aí quando a chuva vem, ela só cai do lado dos bons, ela não cai do lado dos ruins. Essa é a concepção. Aí Jesus está dizendo: não, na hora que a chuva cai, ela cai do terreno dos bons e ela cai no terreno dos maus. Não tem essa separação. Está vendo como Deus é bom? Aquelas pessoas que falam mal de Deus, que não querem saber de Deus, que blasfemam contra Deus, que odeiam a Deus, que odeiam aqueles que acreditam em Deus, na hora que ele vai plantar, ele faz o culto de planta, os que creem, adoram a Deus, já lá colocam também, a chuva vem sobre os 2 terrenos. É isso que Jesus está dizendo. Deus é bom. Agora, o que Deus está esperando é que os maus, percebendo isso, que Deus manda a chuva para eles possam dizer: meu Deus, quem manda a chuva é Deus, eu passo a acreditar agora em Deus. Aí esse daqui também passa a se salvar, porque Deus vai dar todas as oportunidades necessárias para a salvação. Então, se Deus ama aquele que blasfema contra ele, aquele que faz o mal contra ele, que não quer saber dele, aí Jesus está dizendo assim: se Deus ama quem faz até os maus, nós também devemos amar os que fazem
o mal também. Nós não desejamos o mal para os maus, nós desejamos o bem para eles. Nós queremos que os maus se salvem, que os maus mudem de vida, para que um dia, quando nós chegarmos no céu, estejamos todos lá, os maus que se tornaram bons e os bons que continuaram bons, porque no céu só entra quem é bom, não entra quem é mau. Compreenderam? Então, se Deus ama esse filho que faz o mal contra ele, nós devemos amar, porque também é o nosso irmão. Então, o que é que nós vamos dizer? Rezem pela conversão dos maus. Se puder, quando uma pessoa má pedir um copo de água para você, dê um copo de água para ele. Eu vou terminar, sempre que eu leio esse evangelho, eu costumo contar essa história. São duas, mas pelo tempo eu vou contar só uma. Lá na Canção Nova, logo quando eu cheguei na Canção Nova, ali pelos anos de 93, estou lá na Canção Nova já há 28 anos, aí tinha uma senhora que na quinta-feira de adoração, ela sempre acompanhava o Santíssimo Sacramento. Ela com um turbante assim na cabeça, branco, uma bengalinha, e o Santíssimo ia passando assim por dentro ali do rincão, ainda não tinha o centro de evangelização. Aí ela ia acompanhando. Em 97 eu me ordenei sacerdote. Aí eu fui celebrar uma missa lá no rincão, numa quinta-feira. Foi a primeira missa que eu celebrei ali na Canção Nova, mas eu fui ordenado na missão da Canção Nova, em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Foi lá que eu fui ordenado padre. Então eu vim da Bahia para celebrar essa missa. E lá tinha uma missa de 7º dia. Aí missa de 7º dia por tal pessoa, celebrei a missa, acabou a missa, eu estava indo para casa, de repente essa senhora, se eu não me engano o nome dela é Ana, mas ela já faleceu, aí ela disse assim para mim: Padre José Augusto, você sabe, você celebrou a missa de 7º dia de um homem, não foi? Eu disse: foi. Sabe quem era ele? Eu disse: não. Ela disse: foi o assassino do meu filho. O meu filho estava em casa, numa determinada noite, ele o ladrão entrou lá, roubou as coisas e matou meu filho. Padre, meu filho era muito bom, aquele homem matou meu filho. Só que depois ele foi preso. E eu, todo mês, eu ia lá, levava frutas para esse homem, rezava por ele, dei a catequese para ele, ensinava as coisas de Deus para ele. O assassino do filho dela. E agora, padre, ele morreu. Então, eu agora coloquei a missa pela alma dele, porque eu quero que ele se salve. É isso que o Evangelho de hoje está dizendo. Resumindo tudo. Então eu estava rezando a missa do assassino do filho daquela mulher, que todo mês ela ia dando presídio, levava frutas, rezava por ele, ensinou as coisas de Deus para ele, agora ele morreu. Então missa de 7º dia para ele. Está vendo como a mulher não pensa mal? Isso é uma graça sobrenatural, não é para qualquer um, viu? Mas é para todo mundo, mas ela se abriu. Agora, se aquela mulher odiasse o filho, esse homem, desejasse o mal para esse homem, desejasse a morte para esse homem, ela também não se salvaria. Veja, que coisa! O cara mata o meu filho, e eu não posso odiar e nem desejar o mal para ele. Eu quero o bem para ele, quero a salvação para ele, tenho que rezar por ele.
Se você não quer ser católico, abandone a igreja e vá para outro lugar. Porque na igreja católica é assim. Tem que ser assim. E deve ser assim. Porque Jesus na cruz perdoou seus inimigos. Ele não mandou aqueles soldados romanos e aqueles fariseus para o inferno. Pai, manda tudo para o inferno porque estão me matando aqui. Ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Nossa Senhora nos ajude, intercedendo por nós, a compreendermos isso e vivermos isso. Espero, meus irmãos, que nada disso venha acontecer na vida de nenhum de nós, uma situação drástica dessa. Jamais venha acontecer. Mas se vier a acontecer, amemos os nossos inimigos e rezemos pela salvação deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.